Glória a Deus. E hoje a nossa lição vai falar deste nome maravilhoso, a salvação e o advento do Salvador. Lição número 3, dia 15 de outubro de 2017. A salvação e o advento do Salvador. Texto áureo, João capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Verdade prática: o nascimento de Jesus Cristo se deu dentro do plano divino para salvar a humanidade. Glória a Deus por isso. A nossa leitura bíblica, que embasará o nosso estudo hoje de manhã, está no livro de João, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 14, que nos diz assim a Sagrada Escritura: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém. Oremos. Pai, obrigado por este advento, por este dia, por este momento, em que nós fomos resgatados, em que se abriu, o véu se rasgou, e nós agora temos acesso ao teu trono. Obrigado, Senhor, pela vinda, pela passagem, pela morte, pela ressurreição de Jesus Cristo, que é a nossa referência. Orabachuri canta ramanais, que é quem nos traz vida, que é quem nos fortalece a todos os dias. Pai, a tua palavra diz que ele passou por essa terra e sofreu tudo o que nós sofremos, para que no tempo oportuno ele pudesse nos socorrer, Pai. E se estamos aqui hoje de manhã é porque há um socorro dele verdadeiramente. Diante de tantos momentos difíceis, ele tem nos socorrido. A tua mão tem estado estendida sobre nós, e nós te louvamos por isso hoje de manhã, Pai. Alcança a família do Michel, que pede oração. Michele, em nome de Jesus, Pai, nós abençoamos essa família, declaramos a mão do Senhor estendida, Senhor, solucionando, animando, fortalecendo, Pai. Leva vida, leva cura, leva alegria, salvação, paz a esta família da Michele nesta manhã, Pai. Te louvamos pela tua mão estendida, te louvamos pelo privilégio, Pai, de estudarmos sobre o Salvador, o grande dia, Senhor, em que ele morreu por nós na cruz do Calvário, para que nós tivéssemos vida em abundância hoje e vida em abundância eternamente. Pai, toma a mente de cada um de nós hoje de manhã, nosso coração, abre-os, Pai, para que a tua palavra, Senhor, seja recebida com amor, com paz, Pai. Tudo aquilo que impede, Senhor, repreendemos em nome de Jesus Cristo. Toma nos teus braços aqueles que estarão ministrando a tua palavra, para que mais uma vez sejam orientados pelo teu poder e pelo Espírito Santo. Fica conosco, abençoa-nos hoje de manhã, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo, amém. A paz do Senhor para os irmãos, amém. Queremos também nesse instante saudar todos os nossos membros, alunos da EBD Online. Um bom domingo a todos, que Deus possa nos abençoar grandemente mais uma vez. Já fizemos aqui a nossa parte introdutória da nossa lição, e hoje nós temos uma lição maravilhosa, como já disse o pastor Luciano, um tema
de suma importância para nós cristãos, que realmente Deus possa, de alguma forma assim, toda especial, falar em nossos corações. Amém? Neste assunto que nos interessa tanto, né? O cristianismo diferencia das demais religiões e tem o porquê, né? Muito bem. Estamos já na lição de número 3, né? Nós já passamos pela lição de número 1, uma promessa de salvação. A lição de número 2, a salvação na Páscoa judaica. E hoje, a salvação e o advento do Salvador. Elas vão se fechando dentro de um plano salvífico. E hoje nós iremos trabalhar no sentido de que a salvação ela não foi algo que surpreendeu a Deus, no sentido de que o plano da salvação teve que ter ali um momento que inesperado e agora precisou-se planejar uma forma de salvar o homem. Nós vamos observar aqui que a salvação foi fundamentada antes da fundação do mundo. Ela teve um plano divino. Isto porque Deus ele deu o livre-arbítrio para o homem, mas também deu o livre-arbítrio para os anjos. Isto é, assim, para nós é muito importante ter esse entendimento, porque a adoração que Deus recebe, Ele recebe no sentido que seja espontâneo. Não pode ser algo que se aperta um botão e a pessoa começa a adorar. Não, não é esse o plano de Deus. Deu liberdade para que o homem e também os anjos pudessem adorá-lo. Então, com esse livre-arbítrio, abre-se essa janela para o que tudo aconteceu tanto na terra, como também no céu, né? E que diga de passagem também, Deus não foi pego de surpresa quando Satanás se rebelou contra Deus e a terça parte dos anjos, também não foi pego de surpresa. Deus, na sua onisciência, já sabia de todas as coisas. Bem? Vamos para a nossa introdução. Estamos aqui registrando a presença do pastor Paulo, na nossa escola bíblica. Depois de um tempo, mas hoje ele está conosco. Faz assim, pastor Paulo. Tá bem? Quantos querem dar aqui, os alunos da IBD, boas-vindas ao pastor Paulo? Digo amém? Amém. Deus abençoe o pastor Paulo. Deus não abandonou o ser humano no pecado. Por isso, o nascimento de Jesus marca o início de uma nova era para a humanidade, em que a promessa de perdão e de salvação, por intermédio da sua encarnação posterior, crucificação e morte, foi efetuada por ele na cruz, a fim de nos redimir. Então, nós iremos destacar aqui o plano da encarnação, né? Ele já pré-existia, ele foi encarnado como Deus, como homem. À luz do Evangelho escrito por o apóstolo João, João é o que vai mais, assim, de forma destacada, falar desta humanidade de Jesus. Ele vai, assim, dar muita ênfase nessa humanidade de Jesus, no sentido de que mostrar que ele era um homem, e também ele era Deus. Ele, desde o primeiro versículo do capítulo 1 de João, ele vai enfatizar aí, né, que ele era um homem e que ele também era Deus, né? Então esses capítulos, os primeiros capítulos de João aí, vai assim mostrar de uma forma muito clara que ele
Foi 100% homem e foi 100% Deus. Agora, como explicar isso? Milagre não se explica. Você vai explicar, tentar entender como isso aconteceu, milagre. Foi algo milagroso. Maria, ela recebeu da parte de Deus, ela não conheceu o varão. A Bíblia diz que José também não a conheceu até que Jesus nasceu. Ela era virgem e ficou grávida. Jesus nasceu e uma obra milagrosa, um milagre. Jesus foi concebido de forma sobrenatural, mas nasceu de forma natural. Você percebe? Ele foi concebido de forma sobrenatural, mas nasceu de forma natural. Então, eis aí os dois lados. Ele era Deus e era um homem. Não precisou do sêmen de um homem e também não houve a junção do óvulo da mulher. Deus, o Espírito Santo a cobriu e de repente ela ficou grávida. Uma coisa tremenda, né, irmãos? Mas iremos também falar, irmãos, sobre os propósitos, porque o Messias veio. Qual foi o propósito? Isso é muito importante, nós como cristãos saber por que que ele veio. Porque hoje em dia, irmãos, há muita distorção a respeito da vinda de Jesus, por que que você é cristão, por que você é crente. Qual o motivo que ele veio realmente aqui nesta terra? E falar desse aparecimento que mudou a história da humanidade, né? A humanidade foi mudada antes e depois de Cristo. Há muitos documentos que passam pelos cartórios que falam antes e depois. Então, houve um marco na chegada do Messias que mostra antes e depois da chegada do Salvador. Muito bem. Vamos para o nosso primeiro tópico. O anúncio do nascimento do Salvador. No Antigo Testamento, o Antigo Testamento dá abundantes predições sobre a vinda do Messias ao mundo. Na queda dos nossos primeiros pais, a vinda do Salvador foi apontada. No sangue de animais, nos umbrais das portas, na noite de Páscoa. No êxodo do povo judeu do Egito. Nos salmos, nos 26 salmos messiânicos e outros, na volta do exílio babilônico, e nos profetas, especialmente no livro de Isaías, denominado o livro messiânico do Antigo Testamento. Tal como disse aos irmãos no princípio, já lá em Gênesis 3:15, Deus vai dirigir aquele casal, ali no Jardim do Éden, e também ali a serpente. Deus vai já dar o norte, como seria o resgate da raça humana. Agora, a coisa não caminhou assim, irmãos, sem um norte, sem um sentido. Já no livro de Gênesis, no primeiro livro, no capítulo 49, versículo 10, Jacó, quando ele vai ali falar com os seus filhos, no versículo de número 10 do capítulo 49 do livro de Gênesis, nós temos ali algo assim de uma importância muito grande, porque já vai dar o norte, o caminho em que tribo Jesus iria nascer. Ou seja, quando Deus vai tratar com o casal,
até Jesus chegar, vai assim, mais ou menos, vamos dizer assim, 4.000 anos. Do Éden até Jesus. É muito tempo, né? É muito tempo. Mas já, praticamente aqui na despedida de Jacó, ele vai pontuar cada filho, dizendo o destino de cada tribo, mas quando ele chega na tribo de Judá, ele vai falar sobre o seu filho Judá, ele vai dizer as seguintes palavras: o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha de Siló, e a ele se congregarão os povos. Aqui já dá o norte de que o Messias iria sair da tribo de Judá. Impressionante, irmãos. Impressionante. Gênesis capítulo 49, versículo 10. O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Aqui já dá o marco de que tribo ele viria. Agora, quando se passa aí aproximadamente aí milênios, Lucas, que vai fazer assim o caminho de volta das gerações, né? Lucas, ele faz o caminho de volta de Jesus até Adão. E ele vai passar por Judá. Ele vai passar por Judá. Isso é eu achei assim muito interessante, porque Gênesis, Jacó vai dizer que é do seu filho Judá. E quando Lucas vai fazer ali o caminho de volta, Lucas 3:33, e também o versículo 34, e Naasson de Aminadab, e Aminadab a Arão, e Arão a Esrom, e Esrom Pérez, e Pérez Judá, e Judá Jacó, e Jacó de Isaque, e de Isaque Abraão, e de Abraão de Tera, e de Tera Nacor, ou Naor, outras traduções. Irmãos, percebe que passa por Judá. Passa por Judá. Então, esse advento do Salvador não foi acontecendo assim, irmãos, por acaso, foi dando certo aqui e ali. Não, absolutamente. Foi realmente os profetas, né, o próprio Deus, ali no Jardim do Éden, foi dando o caminho que ele viria. Agora, quando os nossos olhos voltam para Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, eu gostaria de dizer para os irmãos, assim, algo muito importante também. Gênesis 3:15, vamos ler esse versículo, que nós vamos aqui tentar enxergar algo também que Deus, quando ele foi proferir essas palavras, ele quis dizer algo também que vai nos chamar a atenção. Gênesis 3:15 diz assim: e porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Parece que Deus estava dizendo assim: olha, esta mulher que você enganou, esta mulher que você enganou, viu? Nas entrelinhas, Deus estava dizendo: esta mulher que você enganou, da semente dela. Impressionante, irmãos. É dela. É da semente dela. É que vai nascer um
é da sua semente, que vai te ferir a cabeça. Amém? Como Deus dizendo, olha, você enganou, você a enganou, mas da sua semente vai nascer um que vai te ferir a cabeça. Já Paulo, em Gálatas 4:4, vai confirmar, né? Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Aí se cumpriu, já tinha se cumprido, mas Paulo vai enfatizar que isso realmente aconteceu, e dando assim aqui uma informação para nós, que Jesus não chegou fora do tempo. Não é que Deus arrumou um momento assim, diz, agora deu certo. Não. Achei uma brecha para que eu possa enviar o meu filho. Também não. Jesus chegou aqui, dizendo que ele chegou na plenitude dos tempos, ou seja, no tempo programado por Deus. Olha, irmãos, Deus não perde assim o fio da meada, Ele não perde, numa linguagem assim simples, Ele não perde o controle do tempo, das situações, Ele não perde. Quando chegou o momento certo, Ele chegou. Nada pôde impedir o seu plano. Nada pôde impedir a chegada dele. Muito bem. Agora, falando ainda a respeito desse assunto, quem era ele? João vai aqui dar, porque João ele começa a dizer a respeito do verbo, né? Ele vai aqui usar também, falar sobre a carne, e também tem o seu significado, o porquê disso, mas vamos lá. João 1 e versículo 1, diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então nós temos aqui o Logos. Nós temos aqui o Logos, que é a palavra grega, que é ele mesmo. Então, abrindo um pouquinho esse versículo, nós vamos entender que no princípio era o verbo, podemos entender que o Logos já existia. Ele já existia. Mostra aqui a sua pré-existência. Ele já existia. E o verbo estava com Deus, ou seja, o Logos era eterno. Ele era eterno, ele já existia, ele era eterno. Também vai nos dar a informação que havia entre ele, porque esse versículo nos fala que o verbo estava com Deus. Isso significa dizer que o Logos tinha comunhão com ele. Eles estavam juntos. Estavam no seio do Pai. Também vai nos dar informação que tudo que foi feito era o Logos em ação. Era a palavra que agia. Nada do que foi feito, nada que nós estamos vendo, o escritor aos Hebreus vai dizer as coisas visíveis e as invisíveis, passou por ele. A criação, tudo que existe, ele era a palavra. E o Logos era Deus, ou seja, ele estava no princípio, tudo passou por ele, ele já existia, havia uma comunhão, e depois ele vai aqui nos dar a informação que esse Deus se fez revelar. Impressionante que o Filho, Deus
permitiu que esse Deus, que criou todas as coisas, esteve entre nós. Podemos vê-lo, apalpá-lo, podemos sentir, podemos... Jesus pediu comida, disse, vocês podem me dar algo de comer, sou eu mesmo. Ele, depois de ressurreto, ficaram assustados, disse, não, sou eu mesmo, um espírito não come. Então, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, como disse os irmãos no princípio, isso é de suma importância, porque no passado as coisas começaram a ter uma demonstração assim de sombra, apontava um tipo, um norte, tudo isso ia indicando um cordeiro. Domingo passado falamos muito sobre o cordeiro, tipificava a chegada dele como o cordeiro que iria tirar o pecado do mundo, né? Mas o escritor aos Hebreus vai nos dar essa informação também. Hebreus 8, capítulo 5. Nos diz assim, os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais. Como Moisés dignamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito, olha, faze tudo conforme o modelo que no monte te mostrou. Então, ele disse, todas essas coisas serviram como exemplo e sombra. Então, quando a gente olha para Davi, Jesus falou muito sobre Davi, filho do homem, filho de Davi. Davi, irmãos, ele foi um exemplo, um tipo. Segundo Samuel, capítulo 7, versículo 16, também vai mostrar que Jesus passa por Davi. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Olha aí. E se a gente observar assim um pouco a respeito de Davi, irmãos, é bom que se diga nesta manhã, Davi, irmãos, foi um rei que ele conseguiu fazer algo assim que aponta o reino mileniar de Cristo. Aponta. Ele conseguiu juntar aquilo que estava dividido nas terras de Israel, ou seja, ele juntou Hebrom e Judá. Ele conseguiu fazer essa união, que eles estavam separados. Mas ele não parou por aí. Se os irmãos observar que no segundo livro de 2 Samuel, no capítulo 8, vai falar das conquistas de Davi. Ele foi, irmãos, além dos termos de Israel. Ele foi além. Ele conseguiu subjugar as nações que eram consideradas inimigas de Israel. Ele subjugou essas nações passaram a pagar tributos para Israel. Nós temos ali os filisteus, os moabitas, os sírios. Ele fortificou as cidades, ele ampliou, solidificou. No reino mileniar de Cristo, irmãos, não será tão diferente. Israel será a capital, mas o avanço será em toda a terra. Ali foi um protótipo do que ia acontecer. Então, Davi é um tipo de Cristo, no sentido de reino. Quando essas coisas passaram por Davi, já estava apontando que Jesus ia fazer um reino, que passava pelo seu reino. Os avanços de Davi, as conquistas, o domínio de território, o controle da situação. Não foi diferente também de Salomão, que também tem um tipo, que foi um reino de paz.
houve paz no reinado de Salomão. Agora, então o advento do Salvador vem assim pontilhando, vem mostrando, vem dando assim o norte de que como seria o seu reino. Mas tem uma passagem na Bíblia, que está registrada no livro de Lucas, que o próprio Messias, o próprio Filho de Deus, o próprio Jesus, ele começa a dizer que no Velho Testamento as coisas iam se apontando para ele. Lucas capítulo 24, versículo 25 ao 27, Jesus vai usar o Velho Testamento para dizer a seu respeito. Lucas 24, 25 e 27. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer em tudo o que os profetas disseram. Olha aí, ele falando a respeito dos profetas. Porventura não convinha que Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Aleluia! Impressionante, irmãos. Jesus ele começou por Moisés, ou seja, aquela caminhada de volta. Jesus começa a dizer, olha, Moisés e os demais profetas foi pontilhando, foi falando a respeito da sua vinda, e que ele deveria chegar aqui, e que ele iria padecer, e que ele ia morrer, e que ele ia ressuscitar. Ia dizendo ponto a ponto, no sentido de que eles pudessem entender a respeito da sua vida. Mas ainda quando nós vamos para o 44 desse mesmo livro, veja o que ele disse. E disse-lhes: são estas as palavras que eu vos disse, estando ainda convosco, que convinha que cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Aqui o próprio Filho de Deus, ele mesmo, fez referência de Moisés, dos profetas, dos salmos, para que eles pudessem entender ao seu respeito. Então, esse assunto que nós estamos trabalhando aqui hoje, é de suma importância nós, como cristãos, entendermos assim, com mais detalhes, a respeito da caminhada, da chegada do Messias, que não foi por acaso, não foi acontecendo assim. Não, os profetas foram dizendo, Moisés falou, Jacó falou com seus filhos, nos Salmos começa a dizer a respeito dele, e quando ele chegou, foi só o cumprimento. Anunciada pelos anjos. O anjo Gabriel apareceu a Maria, ele deu instruções de como ela conceberia milagrosamente o menino Jesus. Quando os anjos anunciaram o nascimento do Salvador aos pastores, esses foram tomados de grande alegria e glória do Senhor, pois ao ouvirem palavras tão alentadoras, e coral de anjos cantando, foram imediatamente à procura do Salvador. Queridos, quando Jesus nasceu, o anjo Gabriel havia dado instruções para Maria. É bom dizer aqui anjo, porque há muitas pessoas que falam arcanjo Gabriel, né? Não é arcanjo. Gabriel não é um arcanjo. Gabriel é um anjo. Às vezes é comum a gente ouvir arcanjo Gabriel,
O arcanjo é Miguel. E Gabriel é um anjo. Existe uma hierarquia também no céu. Nós temos os anjos, arcanjos, os querubins, serafins, eu não sei se inverte um ou outro, mas existe também uma hierarquia. Gabriel é um anjo. Agora, Miguel é um arcanjo. E, na verdade, nós temos assim uma milícia de anjos, multidões, a Bíblia fala uma multidão de anjos. Porém, impressionante que a Bíblia só vai falar o nome de 2 anjos, né? É esses 2 aqui. Impressionante. Eu penso que Deus não quis abrir muitos nomes de anjos para que eles não fossem adorados. Mas, eu gostaria aqui de ressaltar, irmãos, que o nascimento de Jesus, ele teve assim a participação do anjo Gabriel. O anjo Gabriel, ele aparece lá no livro de Daniel, quando ele vai falar com Daniel a respeito das suas orações. Depois de 600 anos, ele aparece novamente para Zacarias. Depois ele aparece para Maria, aparece para José. É um anjo que assiste diante de Deus, é um mensageiro de Deus. Ele chegou a dizer: eu sou Gabriel e assisto diante de Deus. Ou seja, ele está próximo. É um anjo mensageiro. Nós temos o arcanjo Miguel, que é um anjo de batalhas, um anjo de pelejas, de guerras. Ou seja, cada um tem as suas atribuições. Porque o reino, irmãos, de Deus é um reino muito perfeito. Cada um tem as suas finalidades. Deus tem no seu reino os seus anjos, e cada um tem as suas missões, a sua missão a fazer. No caso de Gabriel, ele apareceu para Maria dando instruções o que ela devia fazer: ir para o Egito, voltar para o Egito, não voltar para Nazaré. Tudo foi através do anjo Gabriel, que ia dando as instruções, visões, enfim. Mas o que eu queria dizer aos irmãos é algo assim que eu penso que é muito importante. Eu não consegui, irmãos, nem na Bíblia, e eu penso que os irmãos também não vão encontrar, alguém nascendo aqui na terra e uma multidões de anjos, uma milícia de anjos cantando. Cantando. Quando Jesus nasceu, um coral de anjos começaram a cantar. Isso, assim, mostrando que não estava nascendo qualquer um. Amém? Não estava nascendo, olha que já passou por aqui, irmãos, homens são homens que fizeram assim realmente a diferença, né? O nascimento vamos pensar, quando Deus chamou Abraão, Deus estava dizendo ali para a humanidade, para nós, que Jesus ia passar por ele. A partir de Abraão, ia separar uma nação, que ia chegar o Messias. Porém, quando Abraão nasceu, não teve uma milícia de anjos cantando. Quando Moisés, o grande legislador do Velho Testamento, o homem mais manso da terra, o homem que falava com Deus, viu Deus pelas costas, de uma importância muito grande para nós. Porém, nenhum anjo cantou. Mas quando Jesus nasceu, uma milícia de anjos cantava lá no céu. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Os anjos, não sei quantos, mas milhares de anjos cantando a sua chegada. Eu penso que é de uma importância muito grande, irmãos, porque estava acontecendo ali algo tremendo para a humanidade. E quando Paulo fala aos Gálatas 4:4, e chegando à plenitude dos tempos, significa dizer que a partir de então a humanidade estaria recebendo um presente de Deus. A humanidade estaria recebendo algo muito importante. Deus ia se revelar aos homens.
Os pastores foram avisados. Os magos do Oriente viram a estrela e foram guiados pela estrela. Erraram 10 quilômetros, foram parar lá no palácio de Herodes, mas chegaram perto pela estrela. Há muitas pessoas que fazem uma distorção aí, né? Olha para as estrelas, os astrólogos, e enfim, quer ser guiado pelos astros, achando que por aí também existe um caminho para ser guiado. Não, queridos. Eles foram guiados pela estrela para chegar até Jesus. E que eles estavam procurando Jesus. Não que eles estavam sendo guiados e que a estrela ia se fechar em si mesma. Não. Isso é muito importante. Porque as pessoas só dizem, não, vou ser guiado agora pelos astros. Vou me guiar por ele. Não. Eles foram guiados, sim. Porém, eles estavam à procura do menino. Do menino. Desfrutado pela humanidade. A visita dos pastores e dos sábios simboliza toda a raça humana à procura de Deus. Essa visita não se deu num belo palácio ornado de ouro, mas numa simples manjedoura cheia de animais, palhas, um lugar inóspito para o grande rei Salvador. Mas foi ali que Deus mostrou-se em toda a sua singeleza e simplicidade, quando foi ao encontro do homem pecador, uma vez perdido, entregue ao opróbrio do pecado. Aqui nos fala da sua humanidade, da sua singeleza, das formas muito simples que ele chegou. Impressionante que a forma que Deus se revelou para a humanidade, de uma forma muito simples, assim, muito modesta. Ele usou um animal muito humilde, muito simples, que é um cordeiro, né? Um cordeirinho. Tem animais, aves e outros animais que têm outras características, porém, ele se revelou para a humanidade como um cordeiro, né? Nasceu num lugar muito simples, não procurou um palácio, não procurou um lugar que podia ostentar um luxo. Isso ele estava dizendo para a humanidade: eu quero abraçar todas as pessoas, amém? Eu quero abraçar o mais pobre, o mais simples, camponês, os que estão longe, os que estão perto, enfim, eu quero abraçar todo mundo. Então João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo. Porque se ele procurasse, irmãos, um lugar que estava assim fechado assim em ouro, né? Uma preocupação, porque quem estava chegando, irmãos, era o Filho de Deus, né? Nós já falamos isso aqui em outra oportunidade, mas eu sei que cada família tem a sua particularidade, e cada mulher tem a sua forma de fazer com que isso aconteça. Isso também através pelos recursos que essa família tem, mas desde que a mulher sabe que ela está grávida, ela já começa a pensar na chegada do bebê, com muito carinho, com muito cuidado, né? Muito carinho, com muito cuidado, e o quartinho dele, e se a tinta está um pouco velha, já apanha já o marido para pintar, ou contrata alguém, e já o bercinho e todo o aparato, tudo muito bem cuidado, enfim, é o médico, o que vai fazer, e enfim, todo acompanhamento. Queridos, Jesus
o Criador de todas as coisas, o Filho de Deus, ele chegou aqui num lugar, em uma família muito simples, muito modesta. Isto mostra que quando ele chegou, Maria e José chegou para oferecer ali o seu sacrifício, trouxe um casal de pombo, porque eles não tinham recursos. Então, a família muito simples, mas ele veio. E nada disso impediu que o plano fosse executado. Isso que é o mais importante. Nada disso impediu. A coisa avançou conforme o plano de Deus. A concepção do Salvador, um plano concebido desde a fundação do mundo. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13:8. Pois antes de o homem pecar, o Pai, em sua presciência, já havia provido um Salvador. Isso significa que, quando o ser humano pecou, Deus não foi pego de surpresa. Entretanto, em seu eterno amor pela humanidade, o Altíssimo havia planejado o resgate dos pecadores mediante o advento da pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Então, Deus não foi pego de surpresa, a coisa aconteceu conforme Deus já havia planejado, porque na presciência de Deus, tudo isso já tinha acontecido, né? Eu acho interessante, irmãos, quando Maria ela vai receber a visita do anjo, ela vai ficar assim surpresa, mas ela vai fazer ali algumas perguntas. Vamos ler o que foi que aconteceu neste dia. Lucas capítulo 1, versículo 30, nos diz assim: disse-lhe então o anjo a Maria: não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberás e dará luz a um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor teu Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Aqui, queridos, eu fico assim a pensar. Maria era uma mulher piedosa, ela sabia exatamente, assim, ela não foi pego de surpresa no sentido de que ela recebe essa visita do anjo, quando o anjo vai lhe dar a informação que no seu ventre ia nascer o Salvador. Mas imagine só a alegria desta mulher em receber esta visita do anjo e, além do mais, receber a notícia que ela ia gerar o Filho de Deus. É algo assim impressionante que não dá para explicar. Eu penso que Maria ficou tão impactada com isto. Agora, como entender isto, irmãos? É difícil essa junção. Paulo, quando ele vai escrever a Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, ele vai dizer o seguinte: é sem dúvida alguma, grande é o mistério. É um mistério. Grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória. Então, esse milagre da chegada do Messias
estar entre nós, Paulo vai dizer, é um grande mistério. O mistério da piedade. Deus se manifestou em carne. Justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória. Amém? Vamos caminhar aqui um pouco mais. O nascimento do Salvador. O nascimento do Salvador é um evento emblemático e simbólico acerca do propósito que ele veio realizar: salvar o mundo. Para isso, o filho nasceu longe de casa, peregrinou para Belém, sem acomodações adequadas, num ambiente inóspito, extremamente humilde. Isso foi demonstrado da humildade divina, pois o Filho se esvaziou da sua glória para habitar de maneira humilde entre os homens. Que belo gesto de doação de si mesmo, pois não poderia haver maior entrega para mostrar essa verdade. Deus é amor. Jesus, irmãos, ele demonstrou aqui a sua humanidade. Quando a gente vai para o livro de Isaías, no capítulo 53, vai nos mostrar aqui, pelo menos 2 versículos, o capítulo inteiro vai falar da sua humanidade, mas eu trouxe aqui 2 versículos para os irmãos, essas verdades. Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. A terra seca. Não tinha beleza, nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Se os irmãos observar aqui, os irmãos vão encontrar essa palavra desprezado mais do que uma vez. Mais do que uma vez. Ou seja, um homem experimentado nos trabalhos, um homem simples, um homem de dores. O próprio João vai dizer aqui no capítulo 1, versículo 11, veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Ou seja, um homem do trabalho, um homem que enfrentou labor. O Filho de Deus enfrentou, irmãos, o que é a vida pesada. Para ele não teve assim nada, não foi nada fácil. Ele enfrentou todas as situações, o desgaste de viver aqui entre a humanidade. As suas mãos sentiu o peso do martelo. Quem sabe quantos ferpos entrou na sua mão. Vai dizer que, olhando para ele, não tinha assim, nenhum destaque que dizia assim, é um homem diferenciado. Não, sentiu todos os embates da vida. João 4:6 vai nos dizer assim, estava ali a fonte de Jacó Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se junto à fonte e era quase a hora sexta. Ou seja, sentiu aquilo que às vezes nós sentimos quando chegamos em casa, às vezes 6 horas da tarde, outros 7 horas, outros 4 ou 5, eu não sei, e você chega em casa e diz assim, nossa, eu estou cansado. Estou sem coragem até de tomar um banho. Quem já falou assim alguma vez? Nossa, se eu pudesse já deitar já, eu faria isso, porque tão cansado que eu estou. Queridos, preciso dizer, Deus sentiu, Jesus sentiu isto. Ele sendo Deus, cansado. Quem sabe ele chegou ali, naquela cidade ali em Samaria, disse, está faltando força para chegar aqui. Nossa, achei uma fonte, achei um cantinho para me sentar. Dizendo para nós, dizendo ele era um homem.
Ele era um homem. Ele passou por isto. Mas, queridos, por que ele precisou passar por isto? Ele passou por isto porque ele ia vencer o pecado na carne. Isso é de suma importância para nós os cristãos. Por que Jesus se tornou homem? Porque ele ia subjugar o pecado na carne. Ele precisava ser um homem. Ele precisava sentir o que nós estamos sentindo, o que um homem normal sente. Lucas capítulo 22, versículo 43. Eu trouxe esse versículo para os irmãos. Nessa tradução minha, diz assim: E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. Apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. Mas como? Ele é o Filho de Deus? Ele não era Deus? Aqui, queridos, era um homem que estava caminhando para o Gólgota. Era um homem. Impressionante que o anjo apareceu no seu nascimento. O anjo apareceu no seu nascimento. Agora, na hora da sua morte, um anjo aparece novamente. Mas agora, ele não vem cantar para a humanidade. Ele está ali junto a ele, lhe fortalecendo. O ajudando. Impressionante, irmãos. Você sente essa ajuda? Às vezes, parece que eu olho assim, de um lado para o outro, diz, parece que tem alguém aqui me ajudando. Você já sentiu assim? Parece que eu estou sentindo a ajuda de alguém. Parece que alguém está me pegando nos braços. Parece que tem alguém me fortalecendo. Me ligaram numa fonte de 220. Porque você estava com o farol tão baixo, mas de repente você consegue ir se fortalecendo. É Deus entendendo que as tuas forças estão se esvaurindo. E ele disse, não, eu preciso ligar a fonte de energia no Paulo, no João, na Maria, na Patrícia. Eu preciso ligar. Porque está perdendo a força. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. Lucas 22 e 43. Queridos, a chegada do Messias, esse advento, eu trouxe para os irmãos aqui algo que eu entendo que é de importância para nós. O nascimento de Jesus, irmãos, eu queria colocar aqui 3 pontos em destaque a respeito desse advento do Salvador. 3. Pelo menos 3. 3 momentos diferentes que se fecham em si mesmo. E que dá um norte e que o cristianismo se diferencia das demais religiões. Pelo menos 3. A primeira nós já citamos. Os anjos disseram que o menino havia nascido e já estava entre nós. Mas o segundo, irmãos, está em Lucas capítulo 23 e versículo 46. Isto aqui, para nós, é de suma importância.
E clamando Jesus com grande voz disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Isto aqui, irmãos, isto aqui, para nós, é de suma importância. Nascimento e morte. Terceiro, Mateus 28:6. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Amém? Como havia dito, vinde ver do lugar aonde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, dizei aos seus discípulos, que já ressuscitou dentre os mortos. Eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia, e ali o vereis. E eis que eu vou-lo tenho dito. Ele nasceu, ele morreu, e ele ressuscitou. Esses 3 momentos na vida de Jesus é que faz a grande diferença da humanidade. Esses 3 momentos na vida de Jesus, que está registrado nos evangelhos, o que realmente aconteceu, faz a grande diferença. Um roteiro divino de vida. Desde a fundação do mundo, Jesus foi o Salvador, e a partir do seu nascimento, essa realidade foi confirmada. Ele foi concebido por uma virgem, o que atesta o fato milagroso de ser o Filho de Deus, incriado, gerado como homem pelo Espírito Santo. Jesus nasceu num contexto de pobreza, que mostra a sua humildade e serviço aos desafortunados. O filho de Maria cresceu numa família que mostra a importância que Deus dá à célula, manter a célula, a importância que Deus dá à célula máter da sociedade. Assim, o ministério terreno de Jesus seria abrangente, mostrando que o reino de Deus já havia chegado à terra. O roteiro divino da vida. Lembrando aos irmãos que a chegada do Messias foi com propósito. Com propósito. A sua humildade, tudo isso que aconteceu com ele, todo esse contexto de pobreza, de humilhação. Ele cresceu numa família pobre, que mostra muito humilde, porém, tem uma abrangência de uma magnitude muito grande. O porquê? Qual é o propósito? O propósito, queridos, que Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1:18, diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e justiça dos homens, que detêm a verdade em justiça. Havia uma ira, havia sobre nós algo que precisava da chegada do Messias. 1 Pedro 2:24 vai nos informar que ele levou os nossos pecados, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fosse sarado. Ele também nos reconciliou, segundo a carta de Paulo aos Coríntios 5:18. Em tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. A encarnação do Verbo. A Bíblia afirma e reitera as vezes que o Filho de Deus se tornou carne, ou seja, uma pessoa inteira de carnes e osso, em pleno uso das suas funções psíquicas. Sobre isso, o apóstolo Paulo escreveu que Jesus realizou a reconciliação no corpo da sua carne. Isto é, quando ele se fez carne, habitou entre os homens, assumiu a humanidade, juntamente com as fragilidades próprias dela. Por esse motivo, as Escrituras revelam que o nosso Senhor Jesus chorou em público, admitiu perdas, sentiu saudade, sentiu tristeza da morte, sentiu cansado, teve sede, teve dificuldades familiares, foi tido como louco, mostrou que a privacidade e a oração são períodos essenciais para a sobrevivência espiritual. Aqui, queridos, o nosso comentarista vai dar muita ênfase
nesse verbo que se fez carne, né? Nós já tratamos isso com os irmãos. Jesus, ele realmente se mostrou um homem entre nós. Aqui vai nos dizer que ele realmente chorou em público, sentiu dores, saudades, experimentou tristeza, morte. Um momento muito agudo na vida de Jesus foi no Getsemane, quando ele disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Ou seja, Jesus estava em uma tristeza, a minha alma está triste até a morte, mostrando realmente um homem que estava ali pedindo socorro, pedindo ajuda. Sentiu privações, mas aqui ele mostra aqui um lado muito importante. Jesus nunca se afastou da oração. Ele venceu porque ele se retirava constantemente e estava junto ao Pai, orando, pedindo socorro, pedindo ajuda, porque ele sabia perfeitamente que a sua jornada de 3 anos e meio, embora ele tenha tido há 30 anos, se preparando para 3 anos e meio, eu penso que um preparo de 30 anos para 3 anos e meio, houve um preparo? Houve. Mas no pleno ministério de Jesus na terra, ele não viveu do juro. Ele não viveu de um preparo, não. Ele estava sempre atuando em oração, em jejum, passou 40 dias retirado, jejuando, e, enfim, um ministério em comunhão com o Pai, né? Deixa eu avançar, que as horas se avançam. A humilhação do servo. A humilhação de Jesus teve início com o esvaziamento da sua glória para tornar a forma de servo. Culminou-se com o sofrimento na cruz. A sua humilhação está relacionada ao seu sofrimento, como ser perseguido, desprezado pelas autoridades, discriminado, silenciado diante dos seus acusadores, açoitado impiedosadamente, injustamente julgado diante de Pilatos e Caifás, e finalmente morto. Assim cumpriu cada detalhe da profecia a respeito de servo sofredor. Humilhação de servo. Humilhação, mas é algo difícil de você suportar, né? Humilhação. E você mostrar ser diferente. Eu recebi essa semana, assim, eu fiquei assim, impactado com o que eu li a respeito de um menino que catava latinha. Esse menino pegou as suas moedinhas e foi para uma loja que vendia sorvete, e ali ele pegou a fila, e quando chegou a sua vez, ele perguntou para a moça: quanto que é o sorvete tal? Ela disse, R$3. E ele pegou as suas moedinhas e começou a contar. Como as moedinhas eram assim de valor pequeno, então demandou um certo tempo. Isso gerou impaciência para a garçonete, o garçom que estava do outro lado ali, o atendente. E ele, ao contar as moedas, ele voltou a perguntar para a moça: escuta, você tem um sorvete mais barato? E a moça respondeu impaciente: tem, R$2. Ele disse: então me dá eu quero o sorvete de R$2. E ele novamente agora vai contar ou para tirar ali os R$2 de 3. E ela ali, impaciente, levou, deu a ele o sorvete, ele pagou R$2. Ele foi para a sua mesa, chupou o sorvete e, ao ir embora, a garçonete foi na mesa onde estava aquele menino que já tinha saído, e de repente a garçonete começou a chorar. Por que ela estava chorando? Ela estava chorando porque o menino pegou o guardanapo, escreveu e disse assim: me desculpe pela minha gorjeta ser tão pequena,
de R$1. Tchau. Eu fiquei assim impactado, irmãos, com esse fato, porque o menino, embora ter sido de forma áspera daquela garçonete, mas ele preferiu se sacrificar, pegando um sorvete de R$2 para oferecer R$1 de gorjeta para alguém que foi impaciente para com ele. Olhando para esse texto aqui, a humilhação do servo, a Bíblia diz que Jesus ele se esvaziou da sua glória, as suas prerrogativas como filho de Deus, no seio do Pai, para vir aqui enfrentar, irmão, um grupo de gente que eu vou dizer para os irmãos, viu? Pesado. 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 Os acusaram de todo tipo, irmão. Comelão, ladrão, subversivo. Enfim, tantas coisas disseram dele. Açoitaram impiedosamente, injustamente. Enfim, mas ele cumpriu, irmãos, cada ponto, a missão para a qual ele veio. Não olhando para as afrontas, não olhando para os seus algozes. Ele disse, eu tenho uma meta, é a cruz, e lá eu vou chegar. Isso deve ser importante para as nossas vidas, viu, irmão? Nós temos uma meta a chegar, nós temos um caminho a chegar. Você vai encontrar uma garçonete que vai ser intolerante com você. Mas deixa ali a sua moedinha. Deixa ali a sua moedinha, se sacrifique por ela. Porque foi subindo como renovo perante ele, como a raiz de uma terra seca. Ele não tinha nada que pudesse ser analisado. Exemplo a ser seguido. Quando andou na terra, Jesus nos ofereceu o melhor exemplo, fazendo a vontade do Pai e amando o próximo, com um amor sem igual. Logo, a partir da vida do Salvador, somos estimulados a priorizar o reino de Deus, a pessoa do Altíssimo, em todas as áreas da nossa vida, não permitindo que nada tome o seu lugar em nosso coração, assim como somos instados a amar o próximo na força do mesmo amor que o Pai tem por nós. Queridos, eu gostaria de apontar aqui essa força do amor, o propósito de Deus. Nós precisamos sair daqui nesta manhã com o entendimento que Jesus ele veio também com um propósito específico também para a humanidade, no sentido de que o diabo ele estava atuando sobre a raça humana no sentido espiritual, em que as almas estavam presas, né? Nós estamos, assim, de uma certa forma, encarcerados sob o seu domínio. Ele ganhou espaço. Paulo vai escrever a sua carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 2, nos dizendo assim: em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Esse opera aqui, irmãos, no português está opera, mas no original aqui, o sentido mais apropriado, assim, mais próximo, é governa. Ou seja, o diabo tinha um governo, ele tinha um domínio sobre os filhos da desobediência. Esse era o nosso estado. Você estava sob um governo. Em outros lugares, diz o príncipe deste mundo. Ele tinha um domínio, ele estava reinando.
Porém, a Bíblia vai nos informar que a chegada do Filho de Deus, Paulo vai nos dizer aos Colossenses, no capítulo 2, versículo 15, e despojando os principados e potestade, os expôs publicamente, e dele triunfou em si mesmo. Ou seja, a chegada dele, Jesus o despojou, os principados e potestades, e os pôs publicamente, e dele triunfou em si mesmo. Ou seja, a morte, o nascimento, vida, morte e ressurreição de Jesus, houve um resgate. Agora, tudo está nele. Foi por isso que Jesus disse, depois de ressurreto, agora foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Queridos, não somos mais escravos. Não somos mais escravos. Você não mora mais no Egito. Faraó não tem mais o domínio. Lembra de Faraó da semana passada? Esse era o nosso estado. Primeira Pedro 3:22. Estamos já para encerrar. O qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-lhe sujeitado os anjos, as autoridades e as potências. Aleluia. Que o Senhor nos abençoe, queridos. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos ajude. Lucas capítulo 10, versículo 17. Aqui a coisa começa a mudar de uma forma linda, né? Os discípulos voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios nos sujeitam. Ou seja, o terreno começa a mudar. O terreno começa a mudar. Agora, mais um propósito que eu quero trazer para os irmãos, que eu não deixei aqui, não trouxe, mas está em Lucas 19:10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aqueles que se havia perdido. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aqueles que se haviam perdidos. Queridos, esse é o propósito: desfazer as obras de Satanás, o seu domínio, o seu reinado, e buscar os pecadores. Esse é o advento, o plano do Salvador. Vamos concluir. As boas novas do Evangelho se materializaram em Jesus, quando o seu nascimento em Belém. Sua obra salvadora foi profetizada ao longo de todo o Antigo Testamento, anunciada pelos anjos, os pastores, e ecoa de forma abrangente por todo o universo. Ele se encarnou, se humilhou e finalmente triunfou gloriosamente, mediante a sua ressurreição, para assim nos garantir a salvação. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Nós estamos livres. 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 Livres para servir ao Senhor. Livres para viver para o Senhor. Não está sobre nós, irmãos, mais nenhuma dívida, né? Aqueles que têm, às vezes, o nome no Serasa e o nome no SPC, alguma coisa parecida, e, de repente, ele consegue saldar a sua dívida, ele vai lá e diz assim: eu quero saber se eu tenho alguma dívida aqui em algum cartório, alguma coisa, e, de repente, alguém diz assim: olha, o senhor é fulano de tal, disse sim, o senhor não tem nada. A pessoa vai esboçar um sorriso, um contentamento, uma alegria,
porque ele está livre de qualquer dívida ou qualquer coisa. Eu preciso dizer, você não tem nenhuma dívida com Deus. Tudo já foi pago. Tudo foi já pago. O resgate foi feito. E agora você está livre de Faraó, rumo a Canaã celestial. Amém? Que Deus nos abençoe. Olha, hoje eu atrasei 1 minuto. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus, nosso Senhor.